Pai do Senhor Jesus. Então, a gente sempre ouviu, né, sobre a misericórdia de Deus, né, a gente sempre pede a misericórdia de Deus, vamos continuar pedindo, isso é fato, tá? Só que a gente tem que entender e respeitar a decisão de Deus. Deus mesmo falou, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então, assim, existem situações, tá? E o Brasil está enquadrado numa situação que vai ter pessoas, óbvio, não só o Brasil, né? Mas você está aqui no Brasil, tá dando ênfase no Brasil, situações que Deus não vai ter misericórdia. Por que Deus não vai ter misericórdia? Gente, está claro, tá, que Deus ele tem o direito de exercer juízo, tá? Deus é o juiz dos juízes, o santo juiz, o verdadeiro juiz, tá? O rei dos reis, senhor dos senhores. Então, assim, ele tem esse direito, tá? Então, assim, é entendimento. Vai morrer pessoas inocentes? Vamos lá. Diante de Deus não tem nenhum inocente, a não ser, né, o santo dos santos, né, Jesus, tá? Porém, entenda uma coisa. A gente sabe, né, quando a gente quer dizer inocente, puxa, fulano, né, tipo assim, não fez nada, sei lá, a pessoa, né, acabou de nascer e tal. Gente, entenda uma coisa. Tá, vamos lá. Os apóstolos, eles eram santificados, eles tinham um nível de santidade muito maior que nós, né? Jesus, o mais santo de todos, tá, não pecou. Ele sofreu por nós, tá? Deus poderia, né, ter salvado a gente de outra forma, né? Para Deus nada é impossível. Então Deus poderia, olha, eu, assim, a palavra, né, a gente vê que o próprio Jesus, ele fala, se possível, passa de mim esse caso, mas se não possível, que seja feita a tua vontade. Então, assim, nessa situação, eu entendo claramente que não havia outra forma. Por que não havia outra forma? Isso não tem a ver com a limitação do poder de Deus, porque Deus não é todo poderoso. Isso tem a ver que a única forma de ser humano ser salvo era realmente essa, somente pelo sacrifício de Deus. Ou seja, não é a limitação do poder de Deus, mas é a limitação do ser humano que não... Ou seja, entendeu? Não é a limitação de Deus, é o ser humano que era tão limitado que não tinha, né? Não tinha uma outra possibilidade, porque o ser humano, sabe, questão de pecado, né? Então, assim, somente o sangue de Jesus podia e pode nos salvar e nos salvou. Então, gente, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Jesus fala que do reino dos céus são os pequeninos, tá? Destes são o reino dos céus, tá? Então, assim, todos eles que morreram ou que vão morrer, infelizmente, se acontecer, né, catástrofes, né? A gente sabe que eles o reino dos céus são deles. Óbvio que a gente vai lamentar, vai chorar, né? Não só para os pequenos, mas também, né, pessoas, né, adultas, né, idosas. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque o mundo, ele tá caótico. É guerra, é catástrofe, é tsunami, né? É muitas coisas, né, terríveis acontecendo, né? Então, assim, o que Jesus falou? Porventura o Filho do Homem achará fé? E aí? Achará fé na terra? Então, assim, você vê que na época que ele veio, tá, já havia uma escassez de fé. Tá? Havia pessoas incrédulas, né? Um dos próprios apóstolos dele era uma pessoa que não tinha a melhor fé, tá? Não tinha uma fé aperfeiçoada, né? Então, assim, imagine, né, se Jesus voltasse. Óbvio que Jesus não vai voltar agora, tem profecias a se cumprir, tá? Tanto é que Deus, ele sabe o dia e a hora. Por que ele sabe o dia e a hora? Porque ele sabe que não é agora. Entendeu, gente? Não é agora. Ele sabe que é o dia e a hora. Então tudo vai se cumprir no tempo que ele determinou, tá? Ah, mas é possível adiantar, atrasar? O dia e a hora, quem sabe, é o Pai. Jesus, tá, é um com Deus. Óbvio, quando Jesus ele veio na Terra, né, ele se despiu da sua glória, ou seja, ele estava com limitações, tanto é que ele tinha que, né, jejuar, orar, buscar muito para mortificar a carne, né, o corpo, né, mas ele foi ressuscitado e
que ele falou? Devolve a glória que eu tinha contigo. Então, eu creio, tá, gente? Eu tenho esse entendimento, tá? Diante da palavra, que Jesus, ele sabe sim o dia e a hora, tá? Eu creio sim. Só que Jesus saber o dia e a hora é diferente de chegar alguém e falar, ah, Jesus falou comigo. Jesus me disse uma data. É bem diferente disso. E o entendimento, ele fica o mesmo. Porque Jesus falou, só o Pai sabe. Quando Jesus ressuscita, ele é glorificado, ou seja, ele volta a ter aquela glória que ele tinha com o Pai. Ou seja, se só o Pai sabe, só compete ao Pai saber. Jesus foi glorificado, Jesus é Deus, só compete a Jesus saber. Então, gente, a própria palavra fala, né? Quem conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus? Então, assim, você crê que o Espírito Santo não sabe qual é o dia, qual é a hora? Então, quando Jesus falou só o Pai sabe, eu entendo claramente, tá? Esse contexto, tá? Jesus, quando ele veio na Terra, ele se despiu da sua glória. Ele não estava com 100% do seu poder. Isso é fato, isso é claro. Ele se diminuiu, ele se humilhou. Então, desde o momento que ele é exaltado, ele é ressuscitado, ele é glorificado, a gente entende o quê? Ele já não está mais na condição, né, de redução de poder. Ele já está ali na totalidade. Então, eu creio sim que ele sabe, assim como a palavra fala, que quem conhece a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor. Então, assim, Deus é onipresente, tá? Ele sabe o dia e a hora. Então, né, mas assim, né, uma situação, né, se fosse agora que ele voltasse, encontraria fé? Não, melhor dizendo, essa comparação não é boa se fosse agora, porque não existe essa possibilidade. Vou imaginar lá no futuro, quando ele voltar. E não quer dizer que no futuro, que vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 3 anos, né? Mas lá, imagina lá no presente e futuro, ele voltou. Lá na data lá que ele, pronto, voltou. Ele vai encontrar fé? Então, gente, a gente vê que as pessoas já estão com a fé muito fraca mesmo, tá? Muitas falsas profecias, muitas falsas revelações, falsos sonhos, falsas visões, falsos arrebatamentos, né? Então, assim, eu entendo as pessoas. Eu quando não tinha muito entendimento, né, eu ficava até às vezes com medo, né? Puxa, e se eu duvidar dessa profecia, se eu não acreditar, se eu questionar, né? Só que assim, gente, a gente não tem que ter medo, sendo que a palavra de Deus nos ensinou a defender a palavra de Deus, não a defender alguém que veio em nome de Deus está dizendo. Então o que eu faço? Eu não tiro conclusões precipitadas. Vamos dar um exemplo aqui? Falaram que o Bolsonaro ia ganhar. Pronto, né? Perdeu nas urnas, aí eu chego e falo que é falsa profecia. Não, eu vou esperar até o momento da posse do Lula. Acontecendo a posse, não houve ali uma reviravolta, então, né, eu tenho, né, uma total liberdade para chegar e falar e ter a conclusão que realmente, se falar o nome de Deus que ligar e ficou comprovado, né, até o final, até a última porcentagem, até a última chance, que não ganhou, então porque não ganhou, não foi Deus que falou. Então, assim, eu tenho essa maturidade, tá? Eu tenho maturidade para entender até mesmo uma profecia que está dizendo, né? Sem antes mesmo dessa profecia acontecer, eu já posso julgá-la como falsa, porque se essa profecia diz algo que está contra a palavra, ela é falsa. Ou seja, profecias que ensinam um pré-arrebatamento. Essas profecias são verdadeiras? São falsas, tá? Mas falou de uma coisa aí, Deus ele não entrega recado, né? 99,9% correto, aí 0,1 errado. É óbvio que a pessoa que está recebendo a revelação, ela pode interpretar errado alguma coisa, passar errado alguma coisa, ter um mau entendimento. É possível, tá? É possível que ela interprete errado alguma informação que Deus passou, até porque Deus ele falava face a face com Moisés. Você acha que os cristãos de hoje em dia, não desprezando, tem muitas pessoas de Deus que realmente buscam, mas você acha que tá tudo assim face a face, igual Deus falava com Moisés? Não tá. Uma coisa que eu comecei a me questionar, olha que interessante.
né? Eu sei que eu não sou, né, não tenho o nível, né, de Moisés, né, mas eu não tenho nem o nível de muitos cristãos por aí, né? Na verdade, né, a gente se compara muito por essa questão de dom. Ah, fulano, né, tem o dom, né, de Deus entrega recado para fulano, né, para falar com alguém, sabe? Isso a gente não tem que ficar se comparando novamente, né? Não tem que criar competição, né? Mas assim, olha que interessante, uma coisa que eu comecei a me questionar, puxa, que tanto gente esse que tem visão, que tem som, que é arrebatado, que vê que Deus disse. Aí eu tô aqui há anos buscando a Deus, né, me consagrando, me santificando, apesar dos pecados, das lutas, né? Mas assim, né, eu sei que, pô, olha quanto de gente tem por aí que faz um monte de coisa errada, né? E a pessoa, né, tem o dom, até porque, né, o dom, ele é revogável, a não ser, né, existe exceção, né? Se a pessoa apostatar da fé, né, a pessoa não tem mais o dom ali, né, operando, tá? A pessoa pode estar numa condição não salva, ela está cometendo pecados, né? Ela tá, se ela morrer, tipo assim, ela vai pro inferno. Ela não apostatou da fé, ainda tem como se arrepender enquanto está viva. O dom continua operando, agora se ela apostatar da fé, não tem como, tá? Então assim, aí essas pessoas aí, puxa, né? Cadê? E por que eu não tenho uma visão? Por que Deus não me dá uma visão, não me dá uma revelação, um sonho? Então assim, eu comecei a me questionar, entendeu? Então assim, gente, está claro, gente, que muitas pessoas que estão aí, por exemplo, que Deus disse, não é Deus que disse, não é, entendeu? Não é, gente, não tem como ser, entendeu? Não tem como, tá? Então, assim, eu falo gente, tá? Porque, assim, nós somos irmãos, tanto é que, óbvio que tem pessoas que, né, sei lá, ainda não sei se é irmão ou não, mas, né, assim, eu começo falando Pai do Senhor Jesus, fala aí pessoal, fala aí galera, Pai do Senhor Jesus, né, mas, assim, é uma forma de falar gente, até porque, né, se você vê, né, o nosso próprio Deus fala meu povo, né, sendo que essa palavra meu povo, né, pelo menos aqui no Brasil a gente entende que tem uma semelhança com gente, minha gente, meu povo, então assim, é uma forma de falar, tá, porque tem alguns cristãos que eles são muito assim, né, eles têm uma religiosidade que eu fui comentar um negócio no grupo, era uma mensagem ali até tipo assim, urgente, né, uma coisa importante. Aí eu falei, fala aí galera, não lembro o que foi. Aí teve uma irmã lá que foi, né, não gostou, né, pediu, nós somos irmãos e tal, tal. Então, tipo assim, né, existe essa questão, né, então tô explicando aqui, tá? Porque assim, a pessoa cresce muito no ambiente que é acostumado a só falar vaza, irmão, né, se ela ouve, se ela fala gente, fala aí galera. Aí, óbvio que para aqueles cristãos, né, mais assim, modernos, tá? É normal, né? Os caras chegam, pô, fala aí, truta, pô, fala aí, mano, né? Tipo assim, né? Mas é questão, né, de ambiente social, né? A questão, cada um tem ali um ambiente e tal, tem aquele código de conduta, né? Então, assim, a gente sabe que isso são barreiras, né? Mas isso, no milênio, na vida eterna, isso aí vai estar organizado, né? Assim, eu não sei se vai ter as nações, isso é fato. Eu imagino que cada nação vai ter características diferentes das outras. Porque não teria o sentido de ter nações, ter tribos, se fosse tudo igual, né? No sentido, tipo assim, é tudo igual exatamente, tintim por tintim, não tem nenhuma... Porque ter diferença, eu entendo que não é ruim, tá? Existe diferença que você vê em genes, né? Animal segundo a sua espécie, né? Animais selvagens, animais domésticos, tá? Árvores, frutos segundo, né, a sua espécie. Então assim, são diferenças para ter uma diversidade, né, que faz parte do plano de Deus. Então assim, eu posso ser que cada nação tem ali uma diferença até mesmo, né, em questão, né, de fala, né, mesmo que fale apenas uma língua, mas pode ter que seja ali alguma diferença ali, algum costume, né, que não é algo que para diferenciar, não ao ponto de aquilo virar pecado, ser um pecado, né? Então, assim, é interessante a gente refletir sobre isso também, tá? Apesar disso, somos todos um, tá? Reinados por Cristo, tá bom, gente? Fiquem todos na paz de Jesus. Amém. Orem por mim.
Orem por todos. Amém.